Quais foram os avanços da exploração espacial na Segunda Guerra? Você já ouviu falar na família de foguetes Aggregate? E qual foi o país que colocou o primeiro foguete no espaço? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Muito bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Eu me chamo Ricardo Freire e esse é o segundo episódio da série Uma Breve História da Exploração Espacial. Se você não assistiu o primeiro episódio, não deixe de conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. No último episódio da série nós tínhamos parado em 1928 e vimos vários avanços que os Estados Unidos, Alemanha e União Soviética tiveram com relação ao desenvolvimento de foguetes e principalmente a contribuição que Robert Goddard fez com as patentes e o lançamento do primeiro foguete movido a combustível líquido. Mas vamos seguir viagem porque a gente tem um longo tempo para percorrer. E vamos continuar nesse segundo episódio a partir de 1929 com Hermann Oberth. Oberth foi muito influenciado por Júlio Verne pelo livro Da Terra à Lua, que eu já comentei no primeiro vídeo, e desde 1917 ele trabalha em projetos de desenvolvimento de mísseis com combustível líquido. Oberth era alemão e fazia parte da Sociedade de Voos Espaciais da Alemanha, e em 1929 ele fez os primeiros testes estáticos de um foguete de propulsão líquida. Um dos alunos que estava acompanhando esse teste era ninguém menos que Wernher von Braun. Von Braun na época tinha 18 anos e ele vai ser um dos nomes que mais vai aparecer ao longo da exploração espacial a partir de agora. Simplesmente porque ele fez o primeiro foguete que chegou no espaço e fez esse carinha aqui, ó. O primeiro foguete que levou o homem à Lua. Vamos dar continuidade à nossa série e nós chegamos em 1933, exatamente com ele, Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun, ou simplesmente Von Braun. Em 1933, que foi o ano de criação do Partido Nazista na Alemanha, o desenvolvimento de foguetes passou a ser imediatamente um assunto de segurança nacional. E a tese de doutorado de Von Braun, que foi publicada em 1934, com o título sobre teste de combustão, só tinha uma parte do trabalho que ele fez, uma vez que a tese original foi considerada um assunto de conteúdo sigiloso pelo Partido Nazista e só foi publicado oficialmente em 1960, com o título Construção, Teoria e Soluções Experimentais para o Problema de Foguetes com Propelente Líquido, que era muito mais coerente com o trabalho que Von Braun estava desenvolvendo em 1933, que era a família de foguetes A, ou a família de foguetes Aggregate, que a gente vai falar mais na frente. E em 1933, o Grupo de Estudos de Movimentos Reativos da União Soviética fez o primeiro lançamento de um foguete de combustível líquido, e dentro desse grupo estavam presentes Friedrich Zander, que a gente já falou no primeiro vídeo, e também Sergei Korolev. Sergei Korolev era o chefe da equipe e foi um dos responsáveis por propor o desenvolvimento do Sputnik, o primeiro satélite lançado pelo homem, que a gente vai falar mais na frente também num outro episódio. Chegamos agora em 1935 com Frank Malina. Malina foi um dos alunos de Theodor von Karman, e Karman foi um dos engenheiros que calculou a altitude em que a atmosfera já não é mais densa o suficiente para suportar um voo de um avião. E basicamente é a altitude em que nós temos a fronteira entre a atmosfera e o espaço. Essa altitude varia entre 85 e 100 km acima do nível do mar. Mas em termos práticos nós dizemos que acima de 100 km nós já estamos no espaço. E aí, em homenagem a Theodor von Karman, que existe a linha de Karman de 100 km de altitude que faz a fronteira entre a nossa atmosfera e o espaço. Mas voltando para 1935, com Frank Malina, que era aluno de von Karman, ele estava desenvolvendo estudos com foguetes de sondagem, que são foguetes que fazem voos suborbitais para fazer análise em ambientes de microgravidade e baixa atmosfera. E assim nós chegamos em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Com o início da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter os países do eixo, liderados por Adolf Hitler, na Alemanha nazista, Japão e Itália, contra os países aliados, que eram Inglaterra, França e União Soviética, e mais na frente Estados Unidos, que entrou na guerra depois do ataque de Pearl Harbor. E mesmo com o início da guerra, os trabalhos com a família de foguetes Aggregate de Von Braun continuavam. Como vocês estão vendo aí no vídeo, a família de foguetes Aggregate era composta por 11 foguetes, indo do A1 até o A10, passando pelo foguete A4B. Os foguetes Aggregate, ou os foguetes A, eles começaram ali com um A1 e A2 em torno de 1 metro e alguma coisa e chegaram até o A10, que tinha mais de 20 metros. Entre 1933 e 1938, Von Braun e sua equipe desenvolveram pesquisas com os foguetes A1, A2 e A3, mas ainda não alcançaram os resultados desejados de longo alcance, uma vez que os foguetes chegavam a altitude de mais ou menos 18 km. E em 1938, os alemães pularam do A3 para o A5, que se você prestar atenção, ele nada mais é que o foguete A4 um pouco menor. Daí, entre 1938 até 1942, Von Braun, junto com Walter Thiel, aprimoraram os sistemas de propulsão, aerodinâmica e guiamento do foguete A5, visando a produção do A4. Em 1940, Von Braun entra para a SS, que era uma força paramilitar nazista que tinha como símbolo aqueles dois risquinhos que parecem dois raios,
e dentro da SS ele entrou no posto de primeiro tenente, chegando até o posto de major. E claro que uma vez que Von Braun entra para a SS, a pressão para o desenvolvimento dos foguetes para utilização como mísseis de longo alcance era altíssima. E assim nós chegamos em 1941, em que mais de 70 foguetes A-5 foram lançados em testes. Todos esses testes no foguete A-5 foram feitos por Von Braun e sua equipe até que ele atingisse uma confiabilidade aceitável. Confiabilidade é um termo utilizado na engenharia para dizer que um determinado equipamento conseguiu desempenhar uma certa função sob certas condições num dado intervalo de tempo. Então, a partir do momento que o foguete A-5 atingiu os níveis de confiabilidade desejáveis, eles passaram a fazer os testes no foguete A-4, que já seria o foguete operacional, que teria o alcance desejado e levaria a carga útil, que seria o explosivo, para a utilização do foguete como um míssil. Em 1942 começaram os testes com o foguete A-4 e entre maio e outubro desse ano foram feitos 2 testes que não tiveram muito sucesso, até que em 3 de outubro de 1942 o primeiro foguete A-4 foi lançado perfeitamente. Nesse terceiro lançamento, o foguete A-4 seguiu a trajetória parabólica, atingindo uma altitude de mais de 80 km e um alcance de quase 200 km. Em dezembro de 1942, Hitler já autoriza a produção em massa do A-4, que passa a se chamar V2. E aqui pode surgir uma confusão entre os nomes V2 e A-4. O V2 e o A-4 são os mesmos foguetes. A questão é que o A-4 passou a se chamar V2 a partir do momento que ele vai ser usado como uma arma efetivamente na guerra. Então, a partir do momento que o A-4 passa a ser usado como uma arma bélica, ele recebe esse nome aqui: Vergeltungswaffe 2, ou simplesmente V2. O V vem daquela palavra alemã gigante que significa arma de retribuição ou arma de retaliação. Já existiu o V1, que era tipo um avião onde o corpo dele era um míssil. Então, a partir de agora, o foguete A-4 vai se chamar V2. E é claro que para o desenvolvimento do V2 em grande escala foi necessário todo um desenvolvimento de infraestrutura e material para a produção de toda essa quantidade de foguetes. Entre 1943 e 1945, cerca de 5.200 foguetes V2, no caso mísseis V2, foram produzidos e ele era muito violento. Dá uma olhadinha aí no estrago que ele fazia. Só para vocês terem uma ideia, a Alemanha nazista disparou só em Londres mais de 1.300 V2. Mas deixando um pouco de lado essa memória de destruição e terror do V2, ele entra para a história da exploração espacial como o primeiro foguete que chegou no espaço desenvolvido pelo homem. E isso aconteceu em 1944, quando Von Braun faz o lançamento do V2 e ele ultrapassa a linha de Kármán. O que acontecia era o seguinte: os lançamentos do V2 tinham como objetivo atingir um determinado alvo aqui na Terra, então eram feitos lançamentos parabólicos. Então, nesse teste em que o V2 ultrapassou a linha de Kármán, ou seja, ultrapassou os 100 km de altitude e chegou no espaço, foi na verdade um lançamento vertical que Von Braun fez. Não sei se Von Braun chegou e falou assim: rapaz, vamos lançar esse negócio para cima e vamos ver até onde é que ele vai. O fato é que ele lançou o foguete na vertical e ele chegou no espaço, sendo assim o primeiro voo espacial da história. E em 1945 nós chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Hitler se suicida, a Itália é conquistada pelos países aliados com a ajuda do Brasil e os Estados Unidos mandam aquelas 2 singelas bombas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, e o Japão se rende porque ele viu que o negócio não era brincadeira. E nós vamos parar aqui no segundo episódio da série sobre a exploração espacial com o primeiro objeto criado pelo homem que chegou no espaço. E por que a gente está parando por aqui? Porque no terceiro episódio da série a gente já vai entrar na corrida espacial e na Guerra Fria. Então vai ser bastante importante a gente entender o que aconteceu antes de tudo isso. E aí a gente vai falar de um monte de conquista espacial alcançada pelo homem, como o primeiro satélite colocado em órbita, os primeiros animais que foram para o espaço, cachorro, chimpanzé, mosca. Então não deixe de conferir o próximo episódio. Não deixe de colocar aqui nos comentários qualquer dúvida que surgiu durante o vídeo ou sugestões para assuntos futuros para serem abordados aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se você quiser saber mais sobre o canal Um Pequeno Passo, pode dar uma conferida nas redes sociais. E muito obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!